O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a base da nossa vida espiritual, isto é, o edifício espiritual da nossa alma precisa ter fé, sem dúvida, porque sem fé é impossível agradar a Deus, humildade e perseverança. E nós iremos encontrar tudo isso nessa mulher pagã, que com um coração atribulado se aproxima de nosso Senhor. Diz que aqui, estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, diz que Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidônia, e uma mulher pagã, uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Meus irmãos, nós podemos imaginar o sofrimento e a agonia do coração dessa mãe, porque se um sofrimento em nós dói e nos inquieta e nos atormenta, mas o sofrimento de um filho para um pai, num filho para uma mãe, é muito maior. Então a angústia, o sofrimento do coração dessa mãe, dessa mulher, era muito grande. E diz então que ela, com seu coração tomado de dor, ela se apresenta diante de nosso Senhor, e a resposta de Jesus é o silêncio. Diz aqui, versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Aqui, meus irmãos, quando Jesus fez silêncio para aquela mulher, ele estava pensando em cada um de nós também. Quando ele faz silêncio para nós na nossa vida de oração, isto é, quando nós rezamos e parece que Deus não fala, quando nós buscamos Deus e parece que Deus está distante. E por quê? Por que Deus se cala? Por que Deus está distante? Nós podemos encontrar várias tentativas de explicação, mas de uma coisa nós não podemos duvidar: não é falta de amor, não é indiferença de nosso Senhor, porque quem fez o muito e o mais, faz o pouco e o menos. Ele nos deu uma prova grandiosíssima, a maior prova de amor. Então não nos é lícito duvidar de nosso Senhor, do seu amor, do seu cuidado, da sua preocupação para conosco. Mas é verdade que mesmo nos amando, ou melhor, porque nos ama,
e porque se preocupa conosco, às vezes ele se cala e não se deixa encontrar. Se cala porque talvez não estejamos preparados para ouvir aquilo que ele tem a falar. Então, a paciência de Deus é salvação para nós. Se cala porque quer que nós o busquemos e o procuremos ainda mais e desse modo cresçamos no amor, na fé, na fortaleza. Se cala porque quer nos dar a ocasião de continuar lutando, de nós continuarmos lutando e crescermos assim na fortaleza, no amor a Ele. Mas nunca devemos duvidar do amor de Deus. Eu não sei se alguém aqui presente ou que acompanha pelas redes sociais está passando por um período de silêncio de Deus. Então que você primeiramente veja se você não é culpado deste silêncio, isto é, se você não está em pecado mortal, se você não está numa situação de fechamento para Deus, de modo que, embora Deus fale, você não escuta por culpa própria. Então, se você está em pecado, se confesse, se arrependa, e não tenha dúvidas de que novamente o seu coração se abrirá para ouvir a Deus. Se você percebe que existe uma resistência na sua alma, de modo que você quer ouvir o que você quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então percebe que a culpa da sua surdez é a dureza do seu coração, que quer ouvir, que quer que Deus fale o que você quer ouvir. E como Deus não fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, pelo seu ouvido ser muito seletivo, você se torna surdo às verdadeiras palavras de Deus. Então pode ser também isso, mas digamos que não seja por culpa sua, mas e você esteja experimentando esse silêncio de Deus. Peça a nosso Senhor a graça da fé, de não duvidar do amor dele. Peça a nosso Senhor a sabedoria, para que você possa ver quais são as graças contidas naquele silêncio, o que Deus quer conceder a você por meio daquele aparente silêncio, porque mesmo que você não perceba a palavra de Deus, a ação de Deus, o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Deus está agindo. Pois bem, então nosso Senhor pensava em mim, pensava em você, quando silenciava para aquela mulher cananeia, para aquela mulher pagã, aflita. Pois bem, diz então que Jesus silencia, não diz palavra alguma. Vocês podem imaginar o golpe para o coração daquela mulher, uma mulher aflita, que procura aquele profeta, que entendamos, ela via que Jesus era um grande homem, mas provavelmente essa mulher não tinha ainda uma fé perfeita, embora a sua fé fosse grande. Mas ela se aproxima dele e ela recebe uma atitude desconcertante. Provavelmente ela não esperava de imediato aquela aparente indiferença de nosso Senhor. E diz que além disso, acrescente-se a isso os discípulos, versículo 23. Seus discípulos aproximaram-se e pediram a Jesus: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus responde, e a resposta de Jesus é novamente desconcertante. Isto é, Jesus, ele não diz assim como seria normal de se esperar. Paciência, ela está gritando assim, porque coitadinha, está sofrendo tanto, está com a filha atormentada, gravemente atormentada por um demônio. Então seria mais ou menos essa a resposta que nós esperaríamos. E o que é que Jesus responde?
Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. É novamente uma distância. Eu não vim para ela. Ela é pagã. Eu vim, a minha missão agora, a minha missão primeira é para com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher ouve novamente aquela atitude, aquela palavra desconcertante. Mas a mulher novamente então, ela se humilha. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. É porque nós às vezes lemos e não aplicamos na nossa vida, de modo que nós não vemos que às vezes a nossa atitude diante do silêncio de Deus é totalmente diferente dessa mulher. Jesus silenciou, ela perseverou. Jesus se calou, ela perseverou. Os discípulos reclamaram dela, Jesus deu uma resposta novamente desconcertante. Quer dizer, quando falou algo não muito agradável. Eu não vim para cuidar dela, eu vim para cuidar das ovelhas da casa de Israel. E ela não se enfurece, ela não se ensoberbece, ela novamente se humilha, se prostra diante dele e suplica e começa a implorar: socorre-me. Ela persevera. Quantas vezes nós ouvimos: eu cansei, eu já rezei tanto, eu já pedi tanto, e Deus não me atende. Ou então, quando você começa a sofrer, você fica tão ensimesmado no seu sofrimento e se revolta contra Deus. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que, Senhor? Por que isso me aconteceu? E por que isso ainda perdura na minha vida? E você se fecha e se afasta para Deus. Meus santinhos, é tempo de voltar. Se você está experimentando um silêncio de Deus, se os seus sentimentos, se as suas emoções parecem, se as suas emoções experimentam uma aparente distância de Deus, é tempo de você voltar e se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu creio na tua presença, eu creio no teu amor, eu não te sinto, mas eu sei que tu estás comigo, e eu te suplico: socorre-me. Senhor, eu sei que eu não mereço, porque também aqui, na súplica dessa mulher, ela tinha consciência do seu não merecimento. Quando Jesus diz: olha, eu vim apenas para as ovelhas da casa de Israel, ela é uma pagã, eu não tenho responsabilidade com ela. Ela não levanta o nariz com raiva, revoltada. Ela reconhece: é verdade, Senhor, eu sou uma pagã, eu não sou uma ovelha da casa de Israel. Mas ela se prostra, ela suplica, ela implora e diz: socorre-me. O grande problema, meus santos, é que nós muitas vezes, quando nós nos colocamos a rezar, nós achamos que merecemos. Nós não fazemos explicitamente isso, mas é como que nós batêssemos no balcão de Deus, exigindo que Ele ouça as nossas preces, que Ele atenda às nossas súplicas. Mas se nós fôssemos humildes, se nós nos colocássemos diante de Deus, sabendo que não merecemos nada, que merecemos sim, merecemos o inferno, mas confiando na misericórdia dEle, confiando no amor dEle, suplicamos, embora saibamos que não merecemos. Nossa, nós iríamos, perdoe-me aqui, deem a mim a licença poética, nós iríamos desconcertar o coração de Deus. Iria ficar desconcertado diante daquela nossa humildade e iria se render à nossa súplica, porque Deus quer ser movido pela nossa fé, pela nossa humildade, pela nossa perseverança. São as sendas, os caminhos para nós alcançarmos o coração de Deus e alcançarmos dele todas as graças.
Claro, sempre pressupondo que estamos pedindo aquilo que convém para a nossa salvação, que convém para a glória de Deus. Então, se formos perseverantes, se tivermos fé, se formos humildes, alcançaremos todas as graças que nós de verdade precisarmos, que nós suplicarmos, com essas acompanhadas dessas virtudes. Pois bem, diz então que ela se prostra, que ela se humilha, que ela suplica: Senhor, socorre-me. E Jesus agora resolve falar com ela. Lembra, né? Jesus ficou em silêncio. Jesus depois falou aos discípulos. E quando falou aos discípulos, falou uma palavra desconcertante, dizendo: olha, não fica, eu não vim cuidar senão das ovelhas da casa de Israel. A mulher insiste, mas ela não tinha ainda tido um diálogo direto com Cristo. Ela então se ajoelha, se prostra, ela suplica: socorre-me. E Jesus então agora vai falar com ela. E o que é então que Jesus fala com ela? Crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai. Jesus então, quando vai falar, Jesus lhe disse, versículo 27, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Lembremos-nos que era assim que os judeus tratavam os pagãos, chamava-os de cães. Jesus aplica aqui um diminutivo, mas os trata como tais. Não fica bem dar o pão dos filhos aos cães. E o que é que essa mulher faz? Ela se levanta, batendo o pó, dizendo: ele não é profeta coisíssima nenhuma, ele é um mal educado, ele não tem misericórdia. Eu digo isso porque não seria de estranhar uma atitude dessa da nossa parte, porque Jesus novamente a desconcerta. Jesus humilha aquela mulher, mas humilhai-vos na presença de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E essa mulher acolheu a humilhação de Deus, e é por isso então que ela foi atendida, diante daquela palavra tão dura. Porque se essa palavra já seria uma palavra dura para qualquer pessoa, esta palavra para uma mulher sofrendo, para uma mulher que está passando por essa dificuldade com a filha, é muito mais dolorosa. E diz então que a mulher responde: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que ela está dizendo? Senhor, dá-me apenas uma migalha da tua graça, dá-me apenas uma migalha da tua atenção, dá-me apenas uma migalha do teu amor e já será suficiente. Um pouquinho, uma migalha da tua luz já vai transformar a vida da minha filha, já vai expulsar as trevas que nela habitam. Eu quero apenas uma migalha que cai da mesa dos donos. É verdade, eu sou um cão, eu sou um cachorrinho, eu não mereço, mas eu te suplico. E diante daquela palavra desconcertante daquela mulher, ela alcança aquela graça de que ela tanto precisava, e talvez o maior elogio de nosso Senhor: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Meus irmãos, que nós então, diante desta palavra, peçamos a nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, não tem romantismo. Quando eu digo suplique a Deus a fé, a humildade, a perseverança, não tem romantismo, para que você cresça nessas virtudes, sem as quais não se tem verdadeira vida espiritual. Para que você cresça nessas virtudes, a provação será necessária, a humilhação será experimentada,
mas Deus não deixará de nos recompensar se nós nos colocarmos docilmente para aprender essas virtudes. Desculpe. Peçamos então a Nossa Senhora, aquela que é a humilde por excelência, aquela que se apequenou diante de Deus e da sua vontade, que nós também aprendamos a crescer na fé, na humildade e na perseverança, para que um belo e grande edifício espiritual seja construído na nossa alma e que nós nos tornemos não apenas uma alegria para Deus, mas uma alegria para todos aqueles que de nós se aproximarem, para que nós nos tornemos instrumento de santificação para tantas pessoas, para que outras pessoas também queiram crescer na fé, na humildade e na perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.